Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar a construção de uma casinha de madeira para crianças que eu mesmo projetei e fabriquei, com várias informações sobre o projeto, os materiais utilizados e as etapas de fabricação e montagem. Esse vídeo é voltado especialmente para aquele amador, aquele hobbyista, que estão pensando em construir uma casinha de madeira para seus filhos, seus netos, enfim, e estão buscando informações na internet. Meu objetivo aqui é compartilhar a experiência que eu tive, esperando contribuir com informações que sejam úteis para a realização de outros projetos. Para finalizar essa introdução, eu queria dizer que eu não sou profissional do ramo nem especialista em marcenaria ou carpintaria. Na verdade, esse foi meu primeiro projeto com madeira. Muita coisa deu certo, alguma coisa deu errado, é claro, mas o importante é que no final a casinha ficou pronta e para um primeiro projeto eu acho que ela ficou bem legal. Então, baseado na experiência que eu tive, eu vou dar também várias dicas voltadas especialmente para os iniciantes, para quem não tem experiência, para ajudar a fazer melhores escolhas e executar melhor o projeto. É isso aí, sem mais demora, vamos para o conteúdo do vídeo, começando com o projeto. O projeto consistiu basicamente nesse modelo em 3D. Eu poderia ter feito em 2D em algum programa CAD ou mesmo a mão livre no papel sem problema, mas o 3D apresenta algumas vantagens, principalmente para quem não tem prévia experiência. A principal vantagem é que ele possibilita uma visualização bastante realista da geometria da casa e dos materiais de acabamento. Então, por exemplo, essa casa nem sempre teve o formato e as cores que estão aí. Eu pensei em fazê-la maior, menor, com porta e janela do mesmo lado, em lados opostos, com varanda, sem varanda, toda em madeira, toda branca, enfim. Eu estudei várias opções e o 3D me possibilitou visualizar de modo realista o resultado que eu alcançaria em cada uma delas até eu chegar no formato que me agradou. Uma segunda vantagem, um pouco menor, é que facilita levantar a lista de material. No 3D eu não preciso digitar todas as dimensões, eu digito as principais e algumas a gente consegue tirar por consequência, facilitando quantificar a lista de materiais com menos erro. Agora algumas dicas. Para obter as vantagens que eu falei acima, é importante que o modelo seja feito em escala. Uma segunda dica é que não precisa perder tempo modelando tudo, modele apenas o necessário. Nesse meu caso, só me interessou modelar a parte externa da casa, a parte interna eu não modelei. E também ninguém precisa se assustar pelo fato de estar se falando em modelamento 3D. Existem vários softwares de modelamento disponíveis e de fácil utilização, alguns gratuitos que se pode baixar pela internet. Eu vou comentar agora sobre as principais dimensões e características construtivas da casinha, começando por uma visão geral. Bem, como se pode ver, a casinha tem uma concepção clássica, é uma casa simples, com uma porta e uma janela e uma varanda. Eu optei por fazer uma varanda descoberta tipo deck. É muito comum se prolongar a cobertura da casinha um pouco mais à frente para cobrir a varanda, eu preferi fazer descoberta. A casinha tem 1,800 de altura total, incluindo a base e a casa propriamente dita. Tem 2,100 de comprimento total e 1,200 de largura total. Isso é para se ter uma noção do espaço que a casinha ocupa. A base da casinha tem, obviamente, 2,100 de comprimento por 1,200 de largura e tem 130 mm de altura. Gostaria de comentar essa questão da espessura da base. No meu caso, a casinha vai ficar ao tempo, vou ter que movê-la de um lado para o outro de tempos em tempos e tenho outros planos futuros, então eu optei por fazer uma base bem reforçada. Porém, se a sua casinha for ficar a um local coberto, você não precisar de movê-la, essa espessura da base pode ser menor, eu diria aí uns 50, 60 mm, que economiza material e facilita a execução. A varanda tem 600 mm de comprimento e uma outra dimensão que eu queria destacar também é a altura do guarda-corpo, que é de 500 mm, que é adequado para crianças pequenas. A casinha propriamente dita tem 1.500 por 1.200, altura maior 1.670, altura menor 1.270. Comparando com outras casinhas que eu já vi em parquinhos, em casas de festa, eu diria que essa tem um porte médio. Existem casas menores, principalmente aquelas de plástico, e existem casas bem maiores. Eu diria também que essa casinha é adequada para de 2 a 3 crianças pequenas brincarem, e ela tem uma altura que vai ser confortável até a criança fazer no máximo uns 10 anos de idade.
Aqui uma visão da frente da casinha. Eu não vou falar todas as dimensões de novo, eu só queria comentar aqui que a porta tem 1,200 de altura aproximadamente e 500 milímetros de largura, com um topo em arco. Aqui uma visão da lateral da casinha. Eu queria destacar aqui as dimensões da janela. A janela tem 450 milímetros de largura por 400 de altura e fica instalada a 600 milímetros em relação ao piso e tem o topo em arco, assim como a porta. Um outro comentário que eu queria fazer aqui, que eu esqueci de fazer anteriormente, é que todas as cotas que eu mostrei são aproximadas. Isso porque a gente projeta a casinha com algumas certas dimensões, mas na hora de comprar os materiais nem sempre se encontra o material na dimensão que a gente imaginou. Então, durante a fabricação é sempre necessário fazer algum tipo de ajuste. As dimensões finais da casinha são bastante próximas do que estão aí, mas não exatamente esta. Agora vamos falar um pouquinho sobre os materiais. Agora eu vou mostrar os materiais que eu utilizei para construir a casinha. Eu não vou ler detalhadamente a lista para não estender demais o vídeo, até porque já é meio autoexplicativo. Eu vou só comentar alguns pontos que eu gostaria de destacar. Toda a parte estrutural eu fiz com caibros de paraju, tanto a estrutura da base, quanto das paredes, quanto a viga de suporte do teto. O paraju, para quem não sabe, é uma madeira muito utilizada para a construção de telhados, é uma madeira um pouco mais escura, mais densa, que tem uma boa resistência. O piso eu fiz com deck de eucalipto, e o restante da casa eu utilizei madeiras mais macias, mais leves, como o tauari e o pinus. O teto eu também utilizei uma prancha de compensado e eu cobri o teto com telha tipo shingle. Eu vou falar dessa telha um pouco mais tarde. Continuando, para fazer a porta eu utilizei painel de pinos com 2 cm de espessura. Para fazer a janela, painel de pinos com 1 cm de espessura. Para fazer a varanda, na verdade eu aproveitei algumas madeiras que eu tinha, então foram madeiras diversas. Para o acabamento final, 2 demãos de anticupim. Para aquelas peças que ficaram na cor natural de madeira, stem cor natural base água, 2 demãos. Para aquelas peças que ficaram pintadas na cor branca ou vermelha, primeiramente fundo isolante para madeira, 1 demão, com algum reforço em nós, principalmente de madeira. E para o acabamento final, esmalte para madeira base água na cor branca ou vermelha de 2 a 3 demãos. Queria aqui fazer um comentário a respeito do uso de produtos base água, principalmente para quem é principiante ou não gosta daquele cheiro forte de solvente. Eu acho que o uso de produtos base água é uma boa opção. Eles são mais fáceis de limpar, têm um bom acabamento e não tem aquele cheiro forte de solvente, então acho que vale a pena. Agora algumas dicas aqui, especialmente para os principiantes, para ajudar na escolha de madeiras. A primeira dica é, antes de fechar o projeto, visite 1 ou 2 madeireiras na sua região para verificar quais as madeiras disponíveis, os tipos, dimensões e os preços. Por quê? Quando a gente é principiante, a gente não tem experiência, muitas vezes a gente define uma determinada dimensão de uma peça e quando você vai comprar, descobre que aquela dimensão não existe. Então você tem que fazer adaptação de última hora, ou então tem que comprar uma peça maior e mandar na marcenaria para cortar, o que agrega custo. Conhecendo as madeiras disponíveis, você pode optar por madeiras que tenham maior saída, que tenham dimensões padronizadas. Assim você minimiza o processamento da madeira e também você pode optar por materiais mais baratos. Então vale a pena conhecer. Uma outra dica é privilegie o uso de medidas que aproveitem ao máximo o comprimento das peças, a fim de reduzir as sobras. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, por exemplo, que você precisa de uma série de peças de 1,5 m para o seu projeto. E a peça bruta que a madeireira te vende tem 3 metros. Excelente. É só pegar a peça bruta, cortar no meio que você já tem as 2 peças de 1,5 m. Mas vamos supor que a peça bruta que a madeireira vende na sua região não tenha 3 metros, tenha 2,90 m. Então você cortou uma peça com 1,5 m, sobrou um pedaço de 1,40 m. Você não pode fazer nada com esse pedaço. Olha o tamanho do desperdício. Então, por exemplo, nesse caso, talvez seria interessante fazer uma pequena adaptação no projeto da casa e, no lugar de ter peças com 1,5 m, usar peças com 1,45 m. Você aproveita o melhor material. Aí é mais uma dica para reforçar a necessidade de conhecer o que existe no mercado antes de fechar o projeto. Uma outra dica é o seguinte, é importante ter atenção
para o fato de que as dimensões reais das peças podem ser diferentes das dimensões nominais. Por exemplo, quando eu fui comprar o deck, o vendedor me ofertou um deck com 10 centímetros. Eu calculei a quantidade que eu necessitava, comprei e fui instalar. Quando eu fui instalar, eu descobri que na verdade o deck 10 centímetros ele tinha 9 centímetros de largura. Então o material que eu comprei não foi suficiente, eu tive que ir lá comprar mais. Isso aí é comum no mercado, não se trata de má fé de vendedor, é comum fazer um arredondamento das medidas e que a dimensão real não seja exatamente aquela dimensão nominal. Mas como a gente não tem experiência, sugestão, leva a trena, meça as peças para poder saber exatamente a dimensão delas, calcule a quantidade direitinho para não ter excesso de sobra nem falta de material. Uma outra dica para os marinheiros de primeira viagem é: não se esqueça de prever uma margem de folga na compra do material. O valor típico seria de 10 a 20%, mas pode ser menos, pode ser mais. Sempre tem desperdício na fabricação, então é necessário ter material a mais para que não falte. Uma outra dica também é: ao comprar, verifique a qualidade e evite peças defeituosas. A madeira, como é um produto natural, ela está sujeita a empenos, fissuras, manchas, enfim, e outros defeitos. Se você simplesmente comprar e mandar a madeireira entregar sem olhar o material, ele vai pegar as peças que ele tem e vai te mandar. Então, se possível, peça para ele, ao vendedor, para você poder inspecionar as peças e até, se possível, escolher as que você vai levar. Assim você pega peças com menos defeitos e diminui seu desperdício durante a fabricação. Uma última dica é: as peças brutas que a madeireira vende, muitas vezes ela tem um acabamento mais mal feito, vamos dizer assim, né? Um acabamento mais bruto, mais feio. Então é muito comum você pedir para aparelhar a peça. O aparelhamento, ele basicamente dá um pequeno desbaste na madeira, dando um acabamento mais liso, mais bonito. Só que o aparelhamento também ele diminui as dimensões da madeira. Leve isso em consideração no seu projeto se a dimensão exata for importante, porque o aparelhamento geralmente não confere uma dimensão exata e padronizada para a madeira. Bem, é isso aí sobre materiais. Vamos agora falar sobre a fabricação. Nessa parte eu vou mostrar a fabricação de cada componente da casinha. Vamos começar então pela base. A estrutura da base, como eu disse, foi fabricada em caibros de paraju e a fabricação consistiu basicamente em cortar as peças no comprimento desejado, fazer os encaixes e aparafusar. A execução do piso consiste basicamente na instalação do deck de madeira. Olhando por essa imagem, dá a impressão que a madeira utilizada aqui e aqui são diferentes. Na verdade, o que acontece é que o deck que eu comprei ele tem uma face ranhurada e uma face lisa. Eu optei por utilizar a face ranhurada na parte externa, que está sujeita à chuva, para ter o efeito antiderrapante, e na parte interna eu utilizei a face lisa para ficar mais confortável para a criança brincar. A instalação do deck é simples, consiste basicamente em cortar as peças no comprimento, posicionar, furar e aparafusar. A base ficou em cor natural de madeira e o acabamento basicamente é lixamento, aplicar o anticupim e uma camada de stem protetivo. Aqui agora uma dica: ao instalar o deck, não esquecer de prever uma folga entre as madeiras para compensar a dilatação. A madeira absorve água e dilata, ela tem que ter uma folga para compensar essa dilatação da madeira. E o vão máximo entre suportes de 60 centímetros. Vamos falar agora da fabricação das paredes, começando pela parede lateral sem janela. A estrutura da parede é composta basicamente de um quadro de caibro de paraju. A fabricação consiste em cortar os caibros no comprimento certo, furar e aparafusar. Veja aqui que a cabeça do parafuso está embutida para não ficar nenhum ressalto. Agora já vou dar uma primeira dica, uma dica simples, mas que é útil para facilitar a montagem final. Teoricamente, esse quadro deveria ser um retângulo perfeito, mas eventualmente por algum problema na hora do corte das peças ou por algum empeno da peça ou algum erro de montagem, pode ser que o quadro esteja empenado por um lado ou por outro. E isso pode causar um problema lá na montagem de acoplamento entre as paredes. Então, para garantir que esse retângulo seja um retângulo mais perfeito possível, uma dica é medir as diagonais do quadro.
Ou seja, medir esta diagonal aqui e esta diagonal aqui, que devem ser iguais. Caso haja alguma divergência, nesse momento é fácil corrigir. É só forçar um pouquinho o quadro para um lado e para o outro e travá-lo de alguma forma. Aqui eu utilizei um arame para travar, mas poderia ter travado de outra forma. Garantindo as diagonais iguais e as laterais iguais, a gente garante que será um retângulo perfeito. Agora o tapamento. O tapamento consiste basicamente em instalar as madeiras de encaixe. Para isso, a gente corta as peças no comprimento, posiciona, fura e prega. Aqui eu já quero dar uma dica que é: avalie a necessidade de furar antes de pregar. No meu caso, eu utilizei o paraju, que é uma madeira muito dura, e ele não aceita prega, então eu tive que fazer esse pré-furo. Se por acaso você estiver utilizando uma madeira mais macia que aceita prega, esse furo pode não ser necessário. Isso tem que ser avaliado caso a caso. Uma outra dica é embutir a cabeça dos pregos na madeira. Depois de pregar, pegue um punção e bata a cabeça, afunde o prego mais ou menos 1 milímetro para dentro, de maneira que a cabeça fique embutida. Isso ajuda no acabamento melhor da peça. Uma outra dica na instalação do tapamento é: tenha especial atenção ao posicionamento da primeira peça, pois ela é referência para as demais. Se a primeira peça ficar torta, existe uma tendência que as outras também fiquem. Se a primeira peça ficar perfeitamente posicionada, isso facilita a instalação das demais peças. De qualquer forma, por precaução, a cada 3 ou 4 peças instaladas, cheque as medidas de alinhamento e, se vier algum desvio, faça a correção. Aqui a parede lateral já montada, sem acabamento, vista do lado de fora. E aqui vista do lado de dentro. Eu queria destacar aqui um ponto. Observem que não existe nenhum montante vertical nessa posição. Vou falar disso daqui a alguns instantes. Aqui a parede lateral já com acabamento. O acabamento consistiu basicamente em lixamento, aplicação do anticupim, pintura de fundo e pintura de acabamento. E aqui uma visão da parede também já acabada, do lado de dentro, na cor branca. E observem que agora aqui tem um montante vertical que não tinha anteriormente. E aqui já vai mais uma dica para vocês. Quando eu fabriquei essa parede, eu realmente não previ esse montante. As madeiras de encaixe elas estavam simplesmente pregadas aqui e aqui, tendo um vão de aproximadamente 1,40 m, 1,50 m. Um dia eu cheguei, estava um tempo um pouco mais úmido, e eu notei que essa parede estava começando a querer empenar. Ou seja, esse vão que eu adotei, ele não estava adequado, estava muito grande. Então eu instalei um montante adicional no centro da parede para poder ter um vão máximo de 60, 70 centímetros, que se mostrou adequado posteriormente. Então fica a dica aí para que vocês não errem ao construir a parede, não deixe um vão muito grande para a suportação das madeiras do tapamento. Bem, agora passando para as outras paredes, como eu já mostrei em detalhes a aplicação da primeira parede, o processo é o mesmo para as demais, eu vou passar mais rápido, só destacando algum ponto ou outro. Essa aqui é a parede lateral com janela. O processo de fabricação é o mesmo que eu mostrei anteriormente, a diferença é que ela tem o recorte da janela aqui. Aqui é a visão do lado de dentro dela, na cor branca. Aqui é a parede dos fundos, vista pelo lado de fora, na cor vermelha. Aqui é a mesma parede, vista do lado de dentro, na cor branca. Aqui é a parede frontal, vista pelo lado externo, na cor vermelha. E aqui é a mesma parede, vista pelo lado interno, na cor branca. Vamos falar agora da fabricação do teto. O teto consiste basicamente em uma estrutura de vigas de suportação e um tapamento com prancha de compensado. Começando pelas vigas, a fabricação consiste em cortar as peças no comprimento, fazer os encaixes. Aqui duas peças que vão trabalhar juntas já preparadas e posicionadas, e aparafusadas, formando uma viga. No total eu fabriquei 2 vigas. Aqui a gente já vê o teto já com as vigas instaladas, aquela viga que eu acabei de mostrar, uma.
duas, e os painéis de compensado cortados, posicionados e aparafusados na viga. Tá? Basicamente, os painéis foram cortados, eles foram aparafusados entre si e aparafusados na viga, formando o teto. Eu queria destacar aqui este ponto. Talvez não seja muito fácil ver na fotografia grande, por isso eu dei um zoom aqui. Vejam que existem pequenos furos aqui na ponta dessa viga. Esse pequeno furo aqui é um furo onde encaixa um pino que é instalado nas duas paredes laterais. Ou seja, é um pino para fixar, posicionar o teto nas paredes laterais. Por enquanto, vamos só olhar esse aqui, só prestar atenção que existe esses furos aqui. Numa fotografia mais à frente da montagem vai ficar mais claro, mas são furos guia para a instalação do teto na parede lateral. O acabamento do teto consistiu basicamente em aplicar em lixamento. Lixamento, no caso, eu lixei só as vigas, aplicação do anticupim, fazer a pintura de fundo, de acabamento e a fita de borda na borda do compensado. Eu vou mostrar isso depois. Próximo passo foi a fabricação das molduras. As molduras retas consistiram basicamente em cortar os alisares, as peças no comprimento e pintar. As molduras curvas, primeiramente eu tracei o formato que eu queria em papel e colei nas pranchas de pinos, como se vê aqui. Em seguida eu serrei seguindo o molde. Preparei os encaixes, aqui no caso utilizei cavilhas. E uni as peças formando a moldura completa. Aqui no caso eu até já tirei o papel. O próximo passo foi fazer o acabamento com pintura. Outros complementos. A porta. Eu cortei a prancha de pinos na medida certinha conforme o vão da porta. Coloquei alguns reforços transversais. A janela. Cortei também o painel na medida do vão da janela e instalei reforços transversais. O último material a ser fabricado foi o guarda-corpo da varanda. Como eu disse, eu fiz um aproveitamento de uma série de madeiras que eu tinha e a fabricação consistiu em cortar as peças na medida, fazer os encaixes e dar o acabamento. O acabamento consistiu em lixamento, aplicação do anticupim e do stain. Bem, tudo fabricado, agora vamos para a montagem final de todas as partes. A montagem da casinha, depois de tudo fabricado, foi relativamente simples. Bem, a primeira etapa consistiu em montar as paredes, fixando elas entre si, usando parafusos, como se vê aqui. Montei as paredes entre si e posicionando e fixando as paredes na base da casinha, também através de parafusos, como se vê aqui. Aqui a gente já vê as paredes todas montadas, inclusive a parede da frente. E aqui eu queria chamar a atenção para um pequeno detalhe. É um pouco difícil de ver, mas nós temos aqui, ó, onde eu estou mostrando com o mouse, 4 pinos de metal que estão cravados na parede. O objetivo desses pinos é encaixar naqueles furos que foram feitos no teto que eu apresentei agora há pouco. Vou dar um zoom aqui para ficar um pouco mais fácil de ver o pino. É um pino simples de metal cravado sob interferência na parede e ele monta com folga naqueles furos do teto. Então a montagem do teto é bastante simples, consiste basicamente em trazer o teto por cima e encaixar aqui nas paredes, coincidindo os furos com esses pinos metálicos. A próxima etapa é a montagem do teto, que se deu em 3 passos. O primeiro passo foi posicionar e fixar o teto. Conforme eu já comecei a explicar no slide anterior, isso é bastante fácil. Basicamente foi trazer o teto aqui por cima e encaixá-lo na parede, respeitando o alinhamento dos furos com os pinos. Adicionalmente, eu instalei aqui do lado de dentro, a imagem não mostra, 4 cantoneirinhas travando a parede no teto, uma do lado de cá, outra do lado de cá e outras 2 na parede do fundo. O próximo passo foi instalar a fita de borda aqui na prancha de compensado. Eu vou dar um zoom nessa região aqui para ficar mais fácil de ver.
A gente vê do lado de cá a fita de borda já instalada, portanto com acabamento final, e do lado de cá a borda bruta da prancha de compensado. A instalação da fita de borda ela tem dois objetivos. O primeiro é conferir uma melhor estética à peça e o segundo é ajudar a proteger contra a entrada de água, o que é destrutivo para as fibras do compensado. Eu não vou mostrar aqui no vídeo a instalação da fita de bordo, porque existe para não estender demais esse vídeo e porque também já existe bastante material feito por profissionais sobre esse assunto. É só pesquisar na internet. O próximo passo é a instalação da cobertura, que no caso aqui eu utilizei telhas tipo shingle. Eu também não vou dar detalhes da instalação das telhas shingle, porque da mesma forma existem vários materiais disponíveis na internet, feitos por profissionais, tem vídeo, tem manual de fabricante, etc., que mostram detalhadamente o processo. Aqui eu vou dar só uma visão do que é o telhado shingle. O telhado tipo shingle é bem comum nos Estados Unidos e bastante raro aqui no Brasil. Quem já teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos ou notou em algum seriado americano, algum filme americano, aquelas casas com um telhado diferente do padrão que a gente está acostumado no Brasil, como por exemplo essas aqui, é bastante possível que se trate de um telhado shingle. O telhado shingle ele é composto basicamente de 4 camadas, como mostra esse esquema aqui abaixo. A primeira camada é uma camada estrutural, assim como qualquer telhado que a gente está acostumado, é composto basicamente de vigas e caibros de madeira principalmente. A segunda camada consiste em revestir essa parte estrutural com pranchas de uma madeira que parece um compensado, se chama OSB. A terceira camada consiste em uma manta impermeabilizante que é pregada sobre o compensado, ela que garante a estanqueidade do telhado. E por fim, a instalação das telhas shingle propriamente ditas. A telha shingle ela consiste em uma placa bem fina, deve ter uns 2 milímetros de espessura, composta de um material de uma base asfáltica que é recoberto por um granulado mineral que confere a cor à telha. Por exemplo, aqui uma cor mais escura, uma cor mais clara, existem várias opções de telha. Aqui só para ilustrar a instalação da telha shingle, nesse caso aqui já foi instalada uma primeira fileira e estou instalando uma segunda. Como pode ser visto, a telha é literalmente pregada sobre o revestimento de madeira do telhado. Existem várias cores e geometrias de telha, a mais comum é esse formato aqui retangular, mas existem outras geometrias, como por exemplo essa que eu estou mostrando aqui, dentre outras que conferem um aspecto diferente para o telhado. É isso aí. Sobre shingle era só uma pincelada, quem se interessar, como eu disse, tem muita informação na internet. Para finalizar, uma dica, qualquer telhado vai cumprir a função de proteger a casinha contra a chuva, então a escolha é realmente uma questão de gosto pessoal. As telhas onduladas, que são as mais tradicionais, são mais baratas e mais fáceis de instalar. As telhas shingle têm uma estética diferenciada, que foi o motivo pelo qual escolhi, porém elas são mais caras. Há também outras opções de cobertura. A próxima etapa é a instalação das molduras. Como as molduras são elementos finais de acabamento, é importante que a montagem seja precisa e que não haja folgas excessivas nem desalinhamentos que prejudiquem a estética da casinha. Então eu recomendo fazer antes da montagem uma pré-montagem, checar as medidas e fazer ajustes necessários antes de pregar as molduras na casinha. Nesse caso aqui eu fiz a pré-montagem, estava tudo ok, então vamos à montagem. O próximo passo é aplicar o silicone de vedação na moldura. Se necessário, complementar a aplicação de silicone na parede da casinha. Nesse caso aqui eu apliquei somente onde havia sulcos, rebaixos, como esse caso aqui, e que o silicone que eu já havia aplicado na moldura não alcançaria. Por fim, é pregar a moldura na parede, lembrando, como eu já havia falado anteriormente, de embutir depois a cabeça do prego para ficar com estética melhor. Bem, aqui uma foto comparativa, só para se ter uma noção, da casinha antes da instalação da moldura e depois. Eu acho que a moldura ela agrega um valor estético bem legal para a casa. Mas nesse projeto, além da função estética, as molduras também têm outras duas funções. A primeira, elas servem como batente, tanto para a porta quanto para a janela. E a segunda função é que a moldura ajuda a vedar a casinha contra a entrada de água. Então a moldura aqui tem uma tripla função: estética, batente e vedação.
Bem, para finalizar a montagem, eu instalei o guarda-corpo da varanda. Aqui vocês veem nessa foto o guarda-corpo posicionado ao lado da casinha pronto para ser montado. Eu escolhi essa foto para mostrar a técnica que eu utilizei de instalação do guarda-corpo. Basicamente eu cravei aqui esses vergalhões aqui na base, furei os montantes e depois eu cravei os montantes em cima dos vergalhões. Adicionalmente, eu utilizei parafuso nesse montante para fixá-lo também na parede da casinha. Um próximo passo foi instalar a porta, que você já vê aqui nessa foto já instalada. Aqui tem um fecho que eu criei, mas enfim, não vou mostrar isso aqui nesse vídeo, que fecho é uma coisa comum. E também a janela já está aqui instalada, a foto não mostra, mas ela já foi instalada aqui. O último passo é dar uma checada geral no acabamento, ver se durante a montagem teve algum dano na pintura, alguma coisa assim, e fazer retoques de pintura se necessário. É isso aí, casinha montada, e agora vamos ver o resultado final. Bem pessoal, é isso aí. Tá aí a casinha pronta, acabada, já até com um toque feminino de decoração aqui. Eu fiquei bastante satisfeito com o resultado, ficou bem dentro da minha expectativa. Só fazendo a comparação aqui, vejam que a casa real ficou bastante aderente ao projeto, não é exatamente igual, mas é bastante próximo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que as informações sejam úteis. O que eu posso dizer aqui para finalizar é que deu um pouquinho de trabalho, mas valeu a pena. Fiquei bastante satisfeito. Se vocês têm a motivação e têm a disponibilidade, eu acho que é um projeto que vale a pena. Obrigado e sucesso!